Olá pessoal, então vamos continuar nosso exercício, tá? Nessa videoaula, aula 3, tá? Então diversos 2, capítulo 1, página 20, tá? O uso de hélices para propulsão de aviões ainda é muito frequente. Quando em movimento, essas hélices empurram o ar para trás e por isso o avião se move para frente. Esse fenômeno é explicado pelo... Bom, esse movimento do avião é bem parecido com o nosso movimento. Quando nós andamos, nosso pé, né, nosso calcanhar sempre vai para trás para poder andar para frente. Isso é o quê? Porque a força puxa para frente. Ou seja, existe uma reação, né, da força de contato, correto? Então, diz o seguinte, que a primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, princípio de conservação de energia, princípio da relatividade de movimento, tá? Bom, primeira lei de Newton não é, porque não muda o estado de repouso nem de movimento, para que isso possa acontecer, tá? Se existe força, então a lei da inércia nós podemos descartar automaticamente, correto? A segunda lei de Newton, né, quando nós aplicamos uma força em determinado corpo, ele não precisa para que entre em movimento, ou seja, estado de aceleração. Então também não obedece ao princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei de Newton, né, que é a famosa ação e reação, você precisa sim, né, ter uma ação para que exista uma força de reação para que você possa deslocar para frente. A mesma coisa aqui, né, da hélice do avião, tá? Que quando em movimento, essas hélices empurram o ar para trás e o avião move para frente. Então, o que responde essa questão aqui é a alternativa C, tá? Então, de acordo com o que vemos, é da terceira lei de Newton, né, alternativa C. A questão 2, né, nós vamos numerar a coluna 1 para a coluna 2, tá? Então, quando o garoto joga um carrinho para que ele se desloque pelo chão, faz com que este adquira uma aceleração, correto? 2, uma pessoa, tropeça e cai batendo no chão, a pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. Então, à medida que ele age no chão, que cai no chão, o chão também reage batendo, correto? Um garoto está andando com skate, quando o skate bate numa pedra parando, o garoto então é lançado para frente. Então vamos ver o que a questão quer. A coluna 2, né, lei da física, que nós estudamos, né, as 3 leis de Newton, lei da inércia, lei, princípio fundamental da dinâmica e também ação e reação, tá? A terceira lei de Newton é lei da ação e reação. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Segunda lei de Newton, que nós conhecemos que é força, massa vezes aceleração. Então, a ordem correta da coluna 2 de cima para baixo é... Então, a ordem correta da resposta da coluna 2, para poder enfatizar aqui de cima para baixo, é letra A, 1, 2 e 3, B, 3, 2 e 1, C, 1, 3 e 2, D, 2, 3 e 1, letra E, 3, 1 e 2. Vamos fazer juntos aqui, tá? Então, essa primeira aqui, né? Quando o garoto joga um carrinho para que se desloque pelo chão, faz com que este adquira uma aceleração, certo? Então, se ele está jogando o carrinho, ele está fazendo o quê? Uma força, certo? A força está o quê? Subtendido no verbo jogar aqui. Quando ele joga, ele quer o quê? Está aplicando uma força. Ele pode jogar para perto dele, como pode jogar para longe. Então, nós vamos procurar a opção que da segunda lei de Newton, que é FMA aqui, correto? Isso aqui é força, isso aqui é massa, é aceleração. Então, acima, coloca 3 aí. Uma pessoa tropeça, cai batendo no chão, e a pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. Então, a pessoa, quando tropeça, ela se machuca porque o chão, né, à medida que ele bate no chão, o chão bate na pessoa. Então, a mesma coisa que ele agiu, ele recebeu. Ou seja, houve uma ação e recebeu uma reação. Então, nós vamos voltar aqui. Nós vamos aqui na terceira lei de Newton, que nesse caso aqui vai ser 1. Né? Então, vai ser 3 e 1. Então, para desencargo de consciência, só sobrou a 2. Né? Que um garoto está andando com skate, quando o skate bate numa pedra parando, o garoto então é lançado para frente. Então, à medida que o garoto, que em relação ao skate, ele está o quê? Em repouso. Tá? Porque para nós não existe
parado, tá? Existe repouso, tá? Quando nós batemos, nós temos que continuar a velocidade do objeto, que nesse caso aqui é o skate, correto? Lei da inércia. Então ficou o quê? 3, 1 e 2, correto? Lei da inércia, né? E a alternativa é, tá? Que é 3, 1 e 2 que responde essa questão. A questão 3, analisando a lei de Newton, pode-se concluir corretamente que o movimento retilíneo uniforme é consequência da aplicação de uma força constante sobre o corpo que se move. A lei da inércia prevê a existência de referenciais inerciais absolutos em repouso, como é o caso do centro da nossa galáxia. C, para que toda ação existe uma reação correspondente, né? Sendo exemplo dessa circunstância a força normal, que é a reação da força-peso sobre objetos apoiados em superfícies planas. Se um corpo é dotado de aceleração, esta certamente é consequência da ação de uma força ou de um conjunto de força resultante diferente de zero agindo sobre o corpo. Letra E. A força centrífuga é uma força que surge em decorrência, lei da inércia, sobre corpos que obedece ao movimento circular e tem como reação a força centrípeta. Então, isso aqui é basicamente sobre a reflexão da lei de Newton, tá? Que nós conhecemos que são três, né? Lei da inércia, princípio fundamental da dinâmica e ação e reação. Então, o movimento retilíneo uniforme é consequência da aplicação de uma força constante sobre o corpo que se move. Nós vimos, né, em movimento uniforme e também a primeira lei de Newton que não existe força atuando. A força é o quê? É nula, então descarta. A letra B, a lei da inércia prevê a existência de referenciais inerciais absolutos em repouso, como é o caso da centro da nossa galáxia. Não existe referencial absoluto. O referencial é de acordo com aquilo que você se baseia, correto? Vai ficar mais informal e mais prático, correto? Para que toda ação existe uma reação correspondente, sendo exemplo dessa circunstância a força normal, que é a reação à força-peso sobre objetos apoiados em superfícies planas. Não, pode ser superfície inclinada também, correto? Se um corpo é dotado de aceleração, esta certamente é consequência de ação de uma força ou de um conjunto de força resultante diferente de zero, coloca o joinha aí, agindo sobre o corpo. Então, para poder ter uma aceleração, é consequência de uma força, que a força é o quê? M vezes A, correto? Então, você pode colocar FMA como apelido da força, correto? Então, letra D. A força centrífuga é uma força que surge em decorrência da lei da inércia, até aqui está ok, sobre o corpo que obedece ao movimento circular, que tem como reação a força centrípeta. Não, tem a força normal, isso anula a questão, correto? Então, é alternativa D, tá? De acordo com o princípio fundamental da dinâmica, vemos que F igual a MA, tá? Alternativa D, tá? O apelido, né, da força é FMA, correto? A questão 4, um corpo de massa igual a 4 kg é submetido à ação simultânea e exclusiva de duas forças constantes de intensidades iguais 4 N e 6 N, respectivamente. O maior valor possível para a aceleração desse corpo é de... Então, você, como tem duas forças constantes de intensidades iguais 4 e 6, tá? Não diz que está perpendicular, não diz que está em sentido contrário. Basicamente, você vai somar esse cara aqui com esse cara aqui, correto? Então, você é o que? Força resultante vai ser 4 com mais 6. A força resultante é 10 newtons, tá? E você tem a força que é 10 newtons. M é 4 vezes A. Se você dividir 10 dividido por 4, que a minha aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? A questão 5, tá? Na figura a seguir, temos uma combinação de rodanas móveis e fixas. Constituindo um atalho exponencial, a força de ação FA a ser aplicada para erguer e manter equilíbrio uma força de intensidade FR, tá? Uma força de resistência de 500 kg, será de... Aí diz, você tem essa atalho exponencial quando você tem o quê? Uma corda amarrado uma ou mais rodanas, tá? Nesse caso aqui são 3 polias, que é isso aqui, que é isso aqui, que é isso aqui. Esse último aqui mantém fixo. Então nós vamos considerar apenas o movimento do que está o quê? Se movendo, tá?
você tem que identificar quais polias se movem. De repente, isso aqui, em algum caso, pode se mover. Tá? Só para deixar vocês aí espertos. Beleza? Então, ok. 125 kg, 250 kg força. C, 62,5 kg força. Letra D, 100 kg força. Letra E, 50 kg força. Então, esse é um tipo de tabela exponencial, tá? Quando vocês identificar esse tipo de questão, vai fazer isso aqui, tá? A força de resistência, que a gente chama de Fm, de força motriz, sobre 2 elevado a n. Isso aqui elevado a n aqui significa número de polias, tá? Força de resistência, que é 500 sobre 2 ao cubo, né? 500 dividido por 8 dá 62,5 newtons, tá? Que concluímos que é a alternativa C. Letra C, no caso, questão 6, tá? Não letra 6, perdão. Deseja-se imprimir a um objeto de 5 kg, inicialmente em repouso, uma velocidade de 15 metros por segundo em 3 segundos. Assim, a força média resultante aplicada ao objeto tem módulo igual a... Para poder calcular a força resultante, como é que eu faço? Quem é o apelido da força? Massa vezes quem? Aceleração. O enunciado me dá claramente que vale 5 kg. Aí você me pergunta, professor, não tem aceleração, mas eu tenho a velocidade e eu tenho tempo, e eu posso achar essa grandeza, tá? Se você aplicar a velocidade pelo tempo, você vai ter a sua aceleração, correto? Então, nós vamos aqui, né, que para acharmos a força, devemos aplicar a relação de força igual massa vezes aceleração, tá? F é força medida em newtons, M massa em quilogramas, A é aceleração em metros por segundo, e você tem o ΔV e ΔT. Se você dividir isso por isso, vai dar o quê? 5 metros por segundo a aceleração. Tá? O resto é só alegria, é só aplicar fórmula e coisa, tá? Agora aplicamos a relação que força é igual a massa vezes aceleração, tá? Eu volto a afirmar que nos nossos trabalhos, nossas avaliações, tem que ter a fórmula, tá? Que F é igual a 5 vezes 5, que é 25 newtons. Beleza? Nesse caso aqui é a questão 6, tá? Então, para casa, nossa aula 3, o diversos 2, do exercício 7 até 11, tá? Da página 20, que vocês vão continuar aí, tá? Mesmo processo, se tiver dúvida, envie. E estamos juntos. Aquele abraço, até a nossa próxima videoaula. Tchau!